Tudo bem? Meu nome é Alessandro, eu sou professor de História e eu preciso comentar algumas coisas que há muito tempo eu venho pensando sobre os dias atuais. E esse vídeo é dirigido 80% ao público cristão evangélico. Por quê? Dizem que os evangélicos, nós evangélicos, somos mais peritos nas escrituras. O que nos basicamente diferencia dos cristãos católicos é a frequência com que nós vamos às escrituras. Poderia-se dizer que essa é a diferença central. Os ritos talvez fiquem em segundo plano, mas a questão da frequência às escrituras, os seminários, as escolas bíblicas dominicais, o dia da Bíblia, como é que eu posso dizer, o incentivo ao jovem, desde cedo, as crianças lerem a Bíblia, pode-se dizer que isso nos caracteriza como povo do livro. Contudo, nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 5 anos, eu vejo tropeços graves. No começo desse vídeo eu comecei me apresentando como professor de História porque nos últimos anos também eu me dediquei a conhecer um pouco mais, não somente do que as Escrituras diz, mas sobretudo a historicidade. O que vem a ser isso? Você quando faz história, você não se interessa somente pelo que está escrito. É como se você tivesse que entrar num túnel do tempo, ir até aos acontecimentos para entender sobretudo como as pessoas ouviam. Um exemplo bem simples. Quando Jesus falava, por exemplo, falou da mulher adúltera, da questão da mulher adúltera, que ia ser pega em pedras, todo mundo entende que ali Jesus estava defendendo somente a mulher e que o acusamento ali se dava pela questão do adultério. Não era. Se você for ler claramente, a gente passa aqui desapercebido que o principal problema ali era o processo penal de Israel. Então, você conhecendo a historicidade, conhecendo o pano de fundo das coisas, isso te dar clareza sobre algumas questões. E eu estou aqui hoje para tentar dizer uma coisa bem simples. Pecado. Os pecados, eles são de uma forma mais facilmente apercebida quando a gente também entende o pano de fundo por detrás da história. Porque senão fica uma coisa de 3.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, de povos que nem existem mais, e a gente tem ali como respeito, a gente respeita a frequência das escrituras, mas não consegue apertar a tecla SAP e entender a profundidade a ponto de seguirmos aquilo que nós dizemos que deve ser a nossa regra de fé e prática. E eu estou falando de quê? Fiz todo esse caminho para chegar onde? Há coisa de 1 ano eu vi uma coisa muito bárbara. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, morreu uma vereadora. Morreu uma vereadora e um crime conhecido no Brasil, tem-se como crime político. E na campanha de uma outra pessoa, pega-se a placa dessa vereadora por conta de um colorido partidário e parte-se a placa dessa vereadora. E o que me deixou muito assustado foi quando eu vi irmãos meus em Cristo Jesus aplaudindo aquela questão por conta de uma ira que se nasceu contra uma vertente partidária mais à esquerda. Bom, ninguém aqui está dizendo que para acatar tudo que um partido X, Y ou Z fale, ninguém aqui está querendo dizer que você não deva exercer a sua cidadania, ninguém aqui deva dizer que você deve ser proibido de balançar qualquer bandeira partidária, afinal de contas são coisas na Constituição. O problema é que existem limites da onde nós devemos ir, correto? Você não concordar com uma posição partidária é uma coisa. Agora, você extrapolar os limites colocados por Deus é uma outra coisa. E do que eu estou falando aqui? No livro de Amós, um livro, ao meu ver, muito pouco frequentado, diz o seguinte, Amós 2:1. Contra Moabe,
Deus revela-se irado por conta dele ter remexido um túmulo, não é? Um túmulo de um rei edomita, e ter feito cinzas. Para a época, algo terrível, não é? Um sacrilégio, remexer no túmulo de um morto e fazer. É como se você estivesse matando a pessoa duas vezes. Matando não somente a pessoa, mas matando um povo, porque o rei era a personificação de um povo. E aquela afronta não ficou barata. Deus falou que ia enviar fogo contra Moabe. A metáfora de fogo nas escrituras chama-se inquietação. Eu fui ver com os militares e realmente existe uma técnica chamada fogo de inquietação. O que significa isso? Mesmo sem atingir ninguém, a artilharia continua enviando fogo para se causar uma tormenta e deixar as pessoas baratinadas e ser mais fácil os ataques. Napoleão Bonaparte dizia que você tem que, antes de entrar numa batalha, você precisa tirar 3 pessoas de lá. Isso que significa fogo de inquietação. Nas escrituras você vê o apóstolo Paulo falando dos dardos inflamados de Satanás, uma técnica utilizada por Roma para criar-se um inferno. Quando você vê aquele filme Gladiador, ele começa assim, não é? Ele falando, vamos liberar o inferno. Então, note que nós estamos falando de uma deliberação divina contra povos que não eram o povo de Deus. A gente está falando de uma deliberação divina de contra Moabe a despeito do que ele fez com Edom. Aparentemente, fora do arraial cristão, né? Dizendo claramente aquilo que Davi fala no Salmo 24, que Deus é o Deus de toda a terra. Ele julga e ele vê. Se você for olhar o que Calvino fala acerca desse texto, ele corrobora com o que nós estamos dizendo aqui e fala que foi uma maldade. Parece para dizer que muito embora Moabe e Edom não seja claramente o povo judeu, você está falando de que ali? Você está falando de povos primos. Logo, Moabe é um povo que veio de Ló. Ló andou com Abraão, logo viu as bênçãos de Deus. E Edom é um povo que vem de Isaac. Logo, eles conheciam também a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que não importa, isso aqui que me perturba. Não importa se você sabe ou se não sabe o que está escrito. O importante é que as precações divinas, as deliberações das sentenças divinas vão cair sobre mim. E do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um fogo que vem de Deus a fim de nos causar inquietação. Inquietação essa que pode se traduzir na economia, em doenças, não é? Na falta de paz e naquilo que pode nos prejudicar. Interessante dizer mais uma coisa. As escrituras, quando falam de bênçãos de Deus, elas estão muito mais ligadas a suporte do que a adicionamentos de coisas. Quanto a suporte, a gente não percebe a menos que eles sejam tirados, não é? A gente reclama muito de chuva aqui no Rio. As pessoas, tá chovendo, o dia tá feio. Mas fica sem chover um mês, como que a gente sente? E tudo fica inquieto, as coisas fogem do lugar, não é? E a gente começa a estranhar e a ficar perturbado. Nós, seres humanos, somos muito frágeis. Nós somos totalmente reféns do tempo. E como que as coisas regularizadas por Deus nos faz bem. De forma que esse vídeo é um vídeo para alertar de pecados e, sobretudo, efeitos de pecados, porque nesse ponto eu sou fundamentalista sim. Há aqueles que dizem que por conta da graça Deus eliminou, Deus não julga mais, Deus não envia mais as suas precações. É como se Deus, por conta dele ter se feito homem, ter se colocado na cruz, aquilo ali é um salvo-conduto para fazer tudo o que quiser, e somente talvez no dia do julgamento. Mesmo assim, tem aqueles que acham que se eu pedir perdão na hora da morte está tudo certo. Note, eu não estou falando aqui do que você acha, eu estou falando do que está escrito. Estou falando de coisas experimentadas por milhares de pessoas ao longo de milhares de anos. Eu estou falando de um Deus vivo que julga a maldade dos homens, mas também julga a bondade dos homens. Um Deus que vê,
um Deus que é bom, mas é justiça e é fogo consumidor. Qualquer teólogo vai concordar comigo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui, amigos, é que você deve sim se indignar, mas desde que essa indignação não extrapole o senso, não extrapole os limites daquilo que Deus impôs sobre você. Que naquele ato de rasgar a placa de uma pessoa que já estava morta por conta de um viés ideológico, aquilo ali foi um absurdo, e mais absurdo as pessoas concordando e achando legal. Note, se Deus ele puniu um rei, sabe, inimigo de outro, porque Edom ali tinha possivelmente aquele rei deflagrou mortes. Agora essa vereadora fez o quê? Ela era de um partido político que você não gosta, que eu não gosto, e por conta disso eu vou ficar feliz com a morte de uma pessoa e mesmo depois dela morta revirar os ossos dela? O que foi isso que aconteceu? Então, assim, eu não quero falar de hipóteses, eu quero falar de coisas que podem estar acontecendo com você agora e que, mesmo se não estiver acontecendo com você agora, a saber, as consequências de maldições divinas, caso você tenha batido palma para isso, sabendo que Deus é perdoador, se você pede perdão, ele entende que você está arrependido e retira a mão, não é? Às vezes nós precisamos ser, de certo modo, voltar a certos fundamentalismos, porque eu vejo hoje muito erro, porque foi retirada a responsabilidade. Que responsabilidade? Responsabilidade nossa como cristãos, que parece que está tudo a pampa, parece que está tudo solto, parece que Deus não interfere mais, parece que não há certas consequências já previamente estabelecidas, porque essa teologia da graça. Ora, a graça só existe para quem se conhece, para quem se concebe como desgraçado. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu tenho 37 anos, fui bem criado, graças a Deus, no que diz respeito à fundamentação religiosa, então não vou comprar qualquer coisa, nem dizer que qualquer coisa é bonitinha porque está na moda. Não, isso é errado. Pecado é pecado. E qualquer pecado é pecado, inclusive esse. Por mais que eu não soubesse que é pecado, continua sendo pecado, porque Deus é antes de mim, e continuará sendo, e sua palavra não é imutável. O próprio apóstolo Paulo, acerca disso, ele fala que toda palavra é boa para instrução. Ele fala isso no Novo Testamento acerca do Velho Testamento. De forma que, amigos, eu faço aqui nesse momento um convite ao senso, um convite a você entender que você pode claramente interferir com qualquer coisa. Você está no Brasil, interferir com qualquer coisa. Percebam que esse meu sotaque desse vídeo está carregado de um cunho político, sim, mas eu espero que você entenda que as escrituras colocam limites para tudo que você for fazer. Hoje eu vejo crentes em Jesus Cristo falando palavrão para defender certos princípios, e eu fico assim sem entender, porque é dito claramente na carta de Colossenses que o crente sempre deve ser, em curtas palavras, dentre tudo, ter elegância no falar. Ser um povo manso. Não estou dizendo aqui, mais uma vez, falando que devo aceitar qualquer coisa. Pelo contrário, muito pelo contrário. Mas não ir além daquilo que está estabelecido, porque certamente a condenação virá sobre nós, como foi nesse caso de Amós 2:1 e Amós 2:2, dita por Deus. Então, que Deus possa abençoar. Meu nome é Alessandro, e é isso. Amém e amém.